Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos e meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. 26º domingo do tempo comum. No Evangelho de Mateus, que nos é proclamado, Jesus se apresenta com nova parábola. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: "Filho, vai trabalhar hoje na vinha." O filho respondeu: "Não quero." Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: "Sim, senhor, eu vou." Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O que por primeiro disse sim, mas depois não foi, a época em que Jesus pronunciou esta parábola, nos anos 20, podia representar bem as autoridades religiosas do judaísmo. Disseram sim ao passado religioso de Israel, mas quando veio Cristo na plenitude dos tempos, disseram não. O sim se converteu em não. Na boca de Jesus, o filho que disse não, mas depois se arrependeu e foi, podia representar os judeus marginalizados e pecadores, sobretudo prostitutas e arrecadadores de impostos, normalmente ladrões. Estes se converteram diante da pregação de João Batista e de Jesus. Não todos, mas em boa parte. Esta parábola possui uma segunda chave de leitura na comunidade de Mateus, depois da morte e da ressurreição de Jesus. O filho que disse não, mas depois mudou de ideia e foi, representa agora os pagãos que não receberam o Antigo Testamento, que não tinham lei, que não obedeceram a Moisés e aos profetas, mas disseram sim a Jesus Cristo e se abriram às suas palavras. Enquanto o outro filho, o que disse sim, mas depois não foi, representa o conjunto do judaísmo que se fechou a Jesus Cristo, embora se tivesse anteriormente aberto a Moisés, e expulsou a comunidade de Mateus do seu seio. 2 leituras possíveis, uma para a época de Jesus, anos 20 da nossa era, e outra para a época em que este evangelho era escrito, pelos anos 85 também do 1º século. Mas uma terceira leitura pode ser feita para nós. O que disse sim e depois não vai é aquele e representa muitos de nós, cheios de retas intenções, cheios de bons propósitos, que nunca são colocados em prática. E estes são reprovados num evangelho onde o que vale é a prática e não aquele que diz Senhor, Senhor. Enquanto aquele que diz não, mas num segundo momento se arrepende e muda de opinião, significam aqueles que depois de uma vida no pecado e afastados de Deus, atraídos pela graça, dizem sim e se transformam em ótimos cristãos e católicos. A qual dos 2 campos cada um de nós pertence?